Fala, galera! Beleza? E aí, tivemos um probleminha com o nosso programa, mas iniciamos aí mais uma live e queria dizer a vocês que estou preparando aqui, né, o meu retorno, tá certo? E eu queria dizer uma coisa para vocês, que semana que vem, tá? Eu vou estar fazendo uma segunda parte dessa live, porque no que se diz respeito a ciúmes é muito complexo, tá? Então, eu quero dizer uma coisa para vocês. Antes de mais nada, eu quero dizer a vocês que, assim, normalmente, tá? Essa questão de ciúmes, ela é muito complexa pelo seguinte, porque olhando os ciúmes pelo lado humano, humanamente falando, né? O ciúme, ele quer dizer algo como se fosse um sentimento de posse, né? Humanamente falando. E o cachorro, ele não, o cachorro não tem exatamente ciúmes, né? Se vocês de repente estiverem ouvindo aí um barulhinho de uma musiquinha no fundo, é o meu vizinho aqui que tá fazendo uma festinha e aí sabe como é que é, né? Como a gente fala aqui no Rio, o pau tá quebrando. Mas assim, de uma maneira geral falando, vamos pensar como humanos, inicialmente. Fulano tem ciúme de ciclano. Beleza, vamos criar uma história, né? Paulinha tem ciúmes do Márcio. Só que o que acontece? O ser humano, quando ele tem essa questão do ciúme, é mais ou menos assim um sentimento de... É uma mistura de proteção, carinho exagerado, com um pouco de possessividade. E isso não é legal. Entendeu? Dizem assim que um pouquinho de ciúme é bom para apimentar a relação. Então, eu não vejo por esse lado. Tá certo? O que eu entendo é que, assim, uma vez que você é seguro de você, você sabe o que você representa na vida da pessoa. Boa noite, Débora! Seja bem-vinda! Tudo bem? Um grande abraço. E então o que acontece? Quando você sente ciúme de alguém, boa noite, Mada, seja bem-vinda. Então, quando você sente ciúme de alguém, ou alguém sente ciúme de você, isso passa um pouco de insegurança. Correto? E no mundo animal, insegurança significa fraqueza. Entendeu? Então, por isso que eu falo para algumas pessoas que chegam, poxa, fulano saiu, até agora não voltou, não me deu satisfação, e isso é um absurdo, e que não sei o quê. Então, eu costumo dizer para as pessoas que, assim, esse sentimento de medo, né, de que a pessoa possa estar ali com uma outra, na companhia de outra pessoa, isso não é legal. Você tem que ser seguro de quem é você para a pessoa, do que você representa para a pessoa e do que a pessoa representa para você. Então, por exemplo, como todo mundo sabe, eu sou casado, muito bem casado, graças a Deus. E assim, algumas pessoas perguntam, poxa, Anderson, você nunca teve ciúme da sua esposa? Sim. Quando eu era mais novo, eu sentia ciúme da minha esposa, sim. Muito pela questão, assim, não de medo dela, de repente, ter o risco de estar na presença de outra pessoa. Não tem questão disso. Ou dela dar mais atenção para uma pessoa do que para mim.
não é bem dessa forma. Mas o meu ciúme, ele se resumia, assim, a um pouquinho de possessividade, sim. Por quê? Porque eu queria a atenção dela para mim. Entendeu? Isso no início, né? Eu era muito imaturo ainda, né? E assim como eu podia dividir a atenção dela com outras pessoas, ela da mesma forma ao contrário. Então, quando a gente pensa em ciúme, a gente lembra logo de insegurança, né? E essa questão de insegurança, fala Carlos, boa noite, seja bem-vindo. Então, quando a gente fala muito sobre questão de ciúme, é justamente isso, essa sensação de insegurança, entendeu? Em relação a uma pessoa. Então, repito, se eu sei quem eu represento para a pessoa e a pessoa sabe o que eu represento para ela, por que ter ciúmes? Entendeu? Claro que isso também está diretamente relacionado à maturidade e postura, né? Postura, maturidade e postura de ambas as pessoas, né? Então, inicialmente estou falando sobre humanos, o ciúme de humanos. Então, o que acontece? Se eu tenho uma postura, se eu tenho uma postura de saber me comportar na presença de outras mulheres, né? Eu posso estar no meio de várias mulheres, por exemplo, assim como antigamente eu trabalhava como DJ numa rede de salões de festas, fazia festas não só no salão, mas como em vários eventos, né? Baile charme, graças a Deus, baile funk só fiz 2 vezes na minha vida e nunca mais. E assim, eu sabia como me comportar nas festas. Eu sabia como me comportar nos eventos que eu fazia. E assim, existia todo um glamour em volta de um DJ, né? Então, o DJ, ele era a peça, assim, importante. Tá, beleza, é um profissional, como outro qualquer, merece, sim, o seu prestígio, beleza, tranquilo. Ele é um bom profissional, merece ser reconhecido, né? As pessoas, tem gente que pede ali autógrafo, né? Tem a galera que exagera um pouco, não é verdade? Mas se essa pessoa, se esse profissional soubesse comportar, não precisa, às vezes, ser grosso. Algumas vezes precisa ser grosso. Do tipo, olha só, estou aqui trabalhando, estou aqui a serviço, beleza? E não estou aberto a relacionamentos, não estou aberto a blá blá blázinho no meu ouvido, entendeu? Não estou aberto a ninguém me dando mole, estou aqui para trabalhar. Assim como o adestrador também sofre assédios, né? E ele precisa se comportar, ele precisa ser maduro e profissional bastante para poder colocar a pessoa no lugar dela. Entendeu? Principalmente que, por exemplo, no meu caso, poxa, vamos ser sinceros, chama um pouquinho de atenção, né? Não é nenhuma aliança imensa, igual aquele pessoal bota, parece que tem uma coleira, mas chama atenção. Dá para perceber que existe algo no meu dedo simbolizando um compromisso com uma pessoa. Então, se eu sei me comportar dessa forma, automaticamente a minha esposa, que nem sempre podia me acompanhar nos eventos, porque os eventos às vezes virava à noite ou terminava muito tarde e para retornar com o equipamento era perigoso, né? Então você imagina aí uma Kombi, um carro cheio de equipamento, você passando por alguns lugares perigosos e a pessoa ainda eu penso dessa forma, se tem que se arriscar eu,
entendeu? Deixa quietinho. Então, o que acontece? Eu não dava motivos a ela, minha esposa, de ter ciúmes de mim. Mas, por uma questão óbvia da vida, existe algo que as pessoas confundem com ciúmes. Então, para o pessoal que está chegando, provavelmente essa live ela vai ser igual a pirâmide, tá? Ela vai ser em 2 dias, tá? Porque é muito amplo, tá certo? Então, eu inicialmente, para que todos consigam entender, eu estou inicialmente explicando, falando sobre ciúme humano e vou entrar nos cães, mas não vai ter como terminar hoje, certo? Então, assim, exemplo, eu saio com a minha esposa, como já aconteceu. Eu saio com a minha esposa. Não tenho nada contra, tá? Cada um tem a sua postura, certo? Mas existem homens que eles acham que a mulher ela é um pedaço de carne, né? E eles precisam devorar essa carne. Ou parece cachorro no cio, não pode ver uma mulher que o cara fica doido. Eu não entendo, não consigo entender diretamente como é que funciona isso, tá? Mas não estou aqui para julgar quem tem esse tipo de postura. Então, às vezes os caras, passa uma mulher, o cara olha desrespeitosamente. Infelizmente, hoje em dia, né, algumas meninas, algumas mulheres não sabem se comportar e não sabem se vestir de forma recatada. Não estou dizendo usar uma burca, né? Não estou falando disso. Estou falando a respeito de usar uma roupa que ela consiga ser bonita, né? Ser atraente, mas não se mostrar demais, né? Então, quando acontece isso, os caras eles ficam tão doidos que eles começam a achar que a agir como cães no cio. Então, já aconteceu de eu sair com a minha esposa, e minha esposa, sinceramente, não apenas por sermos cristãos, mas por uma postura cristã, mas por postura nossa, nós nos vestimos normal, né? Nada mostrando muita curva, nada disso, né? Ou chamando muita atenção, roupa transparente, esses negócios. Mas fomos passear e aí de repente passou um cara e tipo, a gente não tava de mão dada, que eu tava levando uma sacola, e o cara quase engolindo a minha mulher. Aí eu, assim, olhei pro cara e chamei a atenção dele. Eu falei, então, cara, a minha esposa tá do meu lado e você tá desrespeitando ela. Isso é uma falta de respeito com a pessoa. Ah, blá, 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 blá. E eu não tava num bom dia. Aí eu meio que dei uma de cão dominante, né? Foi na direção dele, ó. É isso, 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 isso. Botei ele no lugar dele. Não bati boca, mas me comportei como cão dominante. Botei ele no lugar dele e segui o meu objetivo, segui meu caminho. Então, se fosse outra pessoa, vendo de fora, uma pessoa vendo de fora, ela diria que eu tô com ciúme. Ah lá, o cara é todo ciumento, tem ciúme da mulher. Não é ciúme, não é possessividade. Eu tô apenas exigindo do cara, se ele não teve, nunca teve isso, eu tô exigindo que ele tenha respeito em relação a uma mulher que passa por ele, principalmente casada, né? Minha esposa. Somente isso. E aí, então, essas coisas, elas meio que se misturam. Os sentimentos, eles se misturam, né? O sentimento, agora fugindo um pouco da minha questão, os sentimentos do ser humano, eles acabam se misturando e por conta de algumas pessoas não entenderem como funciona o mundo animal, então elas acabam levando para o cachorro essa sensação de que o cachorro está começou, que ele está com ciúme.
Só que, na verdade, gente, o ciúme canino, ele não tem nada de ciúme. Não tem nada a ver com ciúme. Essa situação onde as pessoas julgam que o cachorro está com ciúme, tem dois sentimentos nisso. O que para nós é ciúme, para o cachorro é ou instinto de liderança, se ninguém toma liderança, lidero eu, e possessividade. Então, algumas pessoas, elas confundem essa situação com sentimento humano de ciúme, podemos dizer assim. Então, algumas pessoas, elas costumam falar assim, por exemplo, você comprou um cachorrinho. E, de repente, esse cachorrinho, você dá muita atenção para ele, lembra? Por isso que eu falei, gente, essa live, ela vai ter que ser dividida em dois, porque o ciúme canino, ele engloba muita coisa, tá certo? Então, recapitulando, nossa live vai ser dividida em dois, igual a da pirâmide, hoje e semana que vem, tá certo? Então, semana que vem eu vou estar mostrando com o slide, tudo direitinho, para me aprofundar mais. Então, o que acontece? Os seres humanos, eles já cometem alguns erros com o cachorro logo que ele vem para casa. Eu não sei se vocês já viram alguns vídeos onde a cadela teve o cachorrinho, os filhotinhos, e de repente a família ali, né, dona dos cachorrinhos, da cadela e dos cachorros, decidiu ficar com os filhotes, ou com alguns filhotes. Você nunca, isso eu tô te falando com certeza, porque eu acompanho cachorro há muitos anos. Eu já vi muita situação. Não sou dono da verdade, não sei de tudo. Mas em cima de toda a experiência que eu venho durante todos esses anos. Né? Comecei com 15 anos. Né? Fora antes que eu já vivia no meio de cães. Né? E eu tô com 43, então tem uma bagagem, curso, né? Mas eu não sei de tudo, volto a dizer. Então, o que acontece? O que eu via? E o que eu chamo a atenção de vocês para vocês observarem? Um cachorrinho, quando nasce, a mãe vai lá, quando ela faz tudo sozinha, quando ela faz o trabalho todo sozinho, a mãe, ela chega, ela pega ali os filhotinhos, saiu, ela vai lá com o próprio dentinho, ela rasga a bolsa, ela limpa o cachorrinho, tá? E automaticamente ela já, praticamente, ela já deixa ele na posição para ele dar o jeitinho dele de chegar e mamar. Né? E aí vai fazendo isso com todos os outros filhotes. Sendo que, quando o ser humano faz esse parto, se for em casa, fica complicado, já começa complicado porque o filhotinho nasce, às vezes a pessoa não deixa a mãe arrebentar a bolsa, a pessoa vai lá, tira a bolsa, não sei o quê, pega a bolsa, joga fora, quando na verdade aquela bolsa ali é proteína pura e a mãe precisa daquilo ali, né? Parece nojento, mas, gente, é natureza, tá certo? Então a mãe vai e come aquela bolsa, né, onde está envolvendo, aquela película que está envolvendo o filhote, para botar proteína a mais para dentro. E aí o que acontece? Quando o ser humano está à frente disso, o ser humano já pega, já quer limpar e fazer, e acontecer, ai, que coisinha gostosinha, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí depois vai e entrega para a mãe. Né? Alguns já pegam, já ajudam o cachorrinho. Mas, se você observar, até desmamar, o que acontece? Essa mãe, ela pega esse cachorrinho, ela deixa ele mamar, ela cuida dele, ela não tem o melhor, ela não pisa em ovos para lidar com o cachorro, com o filhote dela. Ela não pisa em ovos.
Então, o cachorrinho tá mamando, parou de mamar, ela pega o cachorrinho por aqui, às vezes, e afasta ele dela, para ela poder sair, fazer necessidade, fazer alguma coisa, ou comer, né? Algumas pessoas às vezes pegam, eu não acho isso correto, mas algumas pessoas pegam a ração e levam para a cadela comer enquanto amamenta. Eu não acho isso correto. A cadela precisa de um tempo para ela também se restabelecer, né? Principalmente porque tanto para a cadela quanto para o ser humano, a mulher, vou ser sincero, teta não é chupeta, né? O tempo todo ali, uma hora incomoda, dói, né? Então, mamar, beleza, tem que mamar mesmo. Quanto mais, melhor. Porém, um momento, a cadela precisa ter o seu momento de descanso, né? Então, ela, às vezes, ela deixa ali os cachorrinhos tudo juntinho e ela se retira para fazer necessidade, para comer, para beber uma água, fazer alguma coisa. Beleza, é isso aí. Agora, ela já começa com 4 dias que o cachorrinho já abre quando o cachorrinho já abre o olho, que o cachorrinho já levanta, começa já a se movimentar, ela já começa a mostrar quem é que manda ali na parada. Ela vê, ela observa a galerinha ali, quem é o dominante da parada, quem são os dominantes, porque é aquilo que eu falei, dominância é uma escala, né? E na verdade, diria assim, é uma hierarquia, né? Abaixo da mãe, quem é o próximo? Então ela vê nos filhotes quem está na pirâmide da hierarquia ali, né? Se é o filhote 1, 2, 3, 4, até chegar o último. Sempre vai ter um que é mais abusado, podemos dizer assim, né? Ele é que, manda aqui na parada sou eu, certo? Então, ela começa desde já a identificar isso, porque ela sabe exatamente o tempo que ela permanecer com os outros filhotes, em quem que ela vai ter que manter um pouco mais de controle, em quem que ela fica um pouco mais tranquila, certo? Eu vi, foi hoje, não foi ontem, um vídeo. Gente, pela primeira vez, depois de já tem uns 5 anos que eu não vejo nenhum vídeo desse, o pai disciplinando os filhotes. O pai, não é a mãe não. Porque normalmente quem disciplina ali é a mãe. A mãe bota logo o pai para correr, né? Ela não quer muito ele contato com os filhotes. A posição dele não é cuidando das crianças. A posição dele é resguardando o território, resguardando a família dele, né? Então, tem ciúme? Não tem. Às vezes você chega perto de um filhote, se for a pessoa da casa, se o cachorro confia, se a cadela confia naquela pessoa da casa, do convívio dela, habitual, se ela confia que ele chegue perto dos filhotes, beleza. Ó, eu confio em você, vai lá, pode ser que você não vai fazer mal nenhum para meus filhotes. Agora, tem situações que aparece gente estranha e quer ver os filhotes. A mãe fica doida. É ciúme do filhote? Não. Não tem nada a ver com ciúme. A mãe tenta morder mesmo. Às vezes tem que tirar a mãe de cena para a pessoa ver o filhote. As pessoas estranhas ao convívio habitual daquela cadela. Então os donos, né, eles têm que tirar a cadela de cena para poder, porque senão ela vai morder. Ah, é ciúme dos filhotes? Não, raciocina comigo. Ela está protegendo. Ela está fazendo algo que provavelmente o macho não está fazendo porque ele não está ali na situação. Mas tem muito macho que quando vê alguém chegando perto da fêmea e dos filhotes, ele enlouquece e fica doido, ele quer matar.
Então, quando a gente tem noção do nosso papel no grupo, tudo flui de forma mais tranquila. Ah, Anderson, como é que funciona essa questão? Funciona da seguinte forma. Existe... É uma sociedade normal. Tem a polícia, tem o bombeiro, tem o médico, tem o professor. E ali no meio animal é a mesma coisa. O pai é o protetor, ele tem que mostrar a dominância no espaço dele para poder proteger, né? E a mãe, na ausência do pai, ela também faz esse papel de proteger. Então, ela não quer... Gente, não se assusta não que isso aqui é um bonecão de pelúcia. Não é um cachorro, não. Então, não tem nada a ver com ciúmes. Então, essa introdução que eu estou fazendo é para vocês conseguirem acompanhar essa questão de como funciona a cabeça deles, como funciona a matilha. Se cada um desenvolver o seu papel, outro não ficará sobrecarregado. Então você imagina a fêmea, muitas vezes o ser humano muitas vezes ele comete alguns erros, né? Então às vezes leva as pessoas, eu vou vender os filhotes, e na presença da mãe, enquanto ela está amamentando, deixa a pessoa chegar para poder ver os filhotes. No meu ver, tá errado. Tá errado. Primeiro, a mãe para amamentar, ela não é interessante que ela seja submetida a estresse. E a presença de um estranho enquanto ela amamenta estressa sim. A não ser se ela for uma mãe desleixada, né? Mas, de uma maneira geral, a maioria das mães, elas ficam, sim, tensas na presença de uma pessoa que não é normal no convívio dela. Né? Muitas vezes, a pessoa que está chegando para visitar não é do convívio nem do dono. É simplesmente um comprador. Eu vim ver o cachorro que eu vou comprar, eu vim escolher para botar fita. Tá, beleza. Mas, no meu ver, isso não poderia ser feito em outro horário, né? A mãe está ali amamentando, a mãe está no seu momento que ela precisa de espaço, correto? Então, gera-se um estresse para ela. E esse estresse, às vezes, ele desce um pouco para os filhotes. Né? Os filhotes não conseguem amamentar, a mãe fica inquieta, né? Aliás, os filhotes não conseguem mamar, né? A mãe fica inquieta. Então nós temos que ter cuidado com isso. E aí o que acontece? Algumas vezes a mãe acaba sem querer até machucando um filhote, porque ela está dando de mamar, chega uma pessoa estranha para ver o filhote, ela quer proteger, ao mesmo tempo que ela está preocupada em dar de mamar para os filhotes, ela tem que proteger porque o pai não está presente, e aí ela tem que proteger os filhotes. Então ela, às vezes, os bichinhos agarrados na teta dela, ela levanta e parte para cima da pessoa. E aí? Gerou-se um estresse, e aí, de repente, acaba machucando um filhotinho, e isso é complicado. E isso não tem absolutamente nada a ver com ciúme. Eu já escutei pessoas falando que a mãe não deixa a pessoa estranha chegar perto dos filhotes por ciúme. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Cachorro. Não sei dos outros animais. Mas cachorro não tem ciúme. Para que nós possamos entender algumas situações, nós colocamos a palavra ciúme para ele. Nós delegamos esse sentimento para o cachorro.
mas não tem nada a ver. Ciúme é algo do humano, certo? Então, quando você chega para uma pessoa e fala assim, olha só, tem alguém de... Vamos pensar assim, um homem. Olha só, chega um colega dele e fala assim, olha só, fulano de tal tá bem de gracinha com a tua namorada, tá de olho na tua namorada. Se, dependendo de como aquilo chegue no coração do cara que tá ouvindo, ele pode ele pode despertar alguns sentimentos nele. Se sentir desrespeitado, se a pessoa souber que ele que a pessoa que está dando em cima da namorada dele, ou tentando, investida, se ele sabe que a menina está namorando, então o namorado dela se sente desrespeitado, fica com raiva, né? Vai querer tomar satisfação, provavelmente vai querer tomar satisfação, e acaba criando-se um clima ali ruim, né? Bate-boca, desentendimento, e acaba de repente sobrando até para a menina, quando às vezes a menina não tem nem culpa, às vezes pode até ter, né? Como ela se veste, como ela se comporta, como eu falei anteriormente. Depende da postura da pessoa, mas tem, igual eu falei, tem homens que estão no cio. Não pode ver um rabinho de saia, pode estar de calça jeans, aquela calça jeans mais solta, camisa mais solta, nada marcando muito, o cara, é um rabo de saia. Mas aí é uma outra questão humana. E aí o que acontece? Esse sentimento, ainda tem essa situação. Ela é minha namorada. Ela é minha namorada. Então, como ela é minha namorada, sentimento de posse. Eu vou lá tomar satisfação. Eu chego lá, quebro o pau, blá, blá, cria aquele clima todo, aquela situação chata. Agora vamos levar isso pro lado animal. Os cães. Vocês já perceberam que uma cadela, quando entra no cio, a rua, às vezes, não tem cachorro praticamente nenhum. Gente, minha alergia hoje está atacando demais. Então, quando, às vezes, você está na rua, na sua rua, às vezes, tem um cachorro ou outro. Mas se aparece uma cadela no cio, gente, surge cachorro de tudo quanto é lado. Mas é muito, muito, muito cachorro, né? E aí você se assusta, poxa, de onde apareceu tanto cachorro? E os cachorros, eles matam e morrem para poder cruzar. E aí vamos comparar o humano com o cachorro, para ver se tem alguma coisa a ver esse sentimento de ciúme. O humano, pelo menos não é normal que ele se relacione com mais de uma pessoa. Homem com uma mulher e uma mulher com um homem. Beleza. Esse é o relacionamento normal. Agora, entre os animais, os cães, que é o caso aqui, existe isso. Uma cadela vai namorar apenas com um cachorro. Na marra. Na força. Por quê? Tem uma cadela no cio, aparecem vários cães para copular com ela. E aí começa aquela brigalhada. Comparando o homem com o cachorro, seria uma discussão. Um pega para capar. E aí, o que acontece? Existe um cachorro, sempre existe ali no meio daquela galera toda, um que é mais dominante que o outro. Ele é mais líder, ele tem mais experiência, ele é mais forte fisicamente, o temperamento dele é mais aguçado, podemos dizer assim, tá? E aí começa aquele pega pra capar, ele tá ali,
No início ninguém se entende. Pau quebra até aparecer, se destacar, na verdade, não aparecer, até se destacar aquele que é o mais forte. Tá? E aí todo cachorro, só que os cães, eles não têm isso. Ó, aquela cadela ali, aquele cara ali já ganhou. Ó, só ele vai cruzar com aquela cadela. Não. Vamos respeitar. Não. Não funciona desse jeito. Se aquele cara dominante, mais forte, líder, que já botou meia dúzia para correr, aquela cadela ela está no seu período fértil, que é onde a cadela realmente ela aceita o macho. Fora isso, vão sentir o cheiro ali do cio, o pau vai quebrar e ela não vai deixar ninguém subir. E aí tá. Se aquele cara, podemos dizer assim, o 01, daquela matilha toda ali, que se formou, se ele demole, às vezes vem o mais fraco e ó, pega a fêmea. Não existe essa. Ó, ele é o mais forte. Já está comprometido. Não, ela já está comprometida com ele. Não funciona. Isso não funciona. Certo? No mundo animal, isso não funciona. Deu mole, a cadela está no cio. Deu mole, se o mais forte, o mais dominante piscar, o mais fraco vai lá. Quantos, ó, foi... Eu tava com 17 anos. Eu treinava por dia. Eram 3 dias na semana que eu ia para Campo Grande, aqui no Rio. E eu treinava, se eu não me engano, eram 15 cães por dia. Eram 15 cães. E eu ficava um dia inteiro em Campo Grande, no mesmo condomínio. Literalmente no mesmo condomínio. Eu ia 3 vezes por semana. E aí o que acontece? Eu soube de uma situação que vários cães de rua estavam lá se pegando para ver quem ia cruzar com a cadela no cio. E a cadela era uma fila. E apareceu cachorro de tudo quanto é raça, né? E por incrível que pareça, sabe quem foi que cruzou com aquela cadela? Um vira-lata de 2 palmos. 2 palmos por 1 de altura. 2 palmos de comprimento e 1 de altura. Como é que aconteceu isso? O líder deu mole. E o líder não era ele, não. Porque eu vi. O líder deu umas 3 pegadas nele e machucou. Ele saiu chorando. Mas o líder deu mole, o bichinho foi lá e foi. E aí? E aí ele vai largar a galera lá, vai se desvencilhar da galera lá para tomar satisfação com aquele pequenininho que foi lá e cruzou com a cadela que estava ali no cio? Não existe isso. O fator cruzamento entre os cães, né, ele se resume à procriação. Automaticamente, a perpetuação da espécie. Só isso. Só isso. Né? Então, ciúme é algo que é uma nomenclatura que nós colocamos para os cães. Mas o ciúme entre os cães existe? Não. Não existe. O que existe é dominância e ausência de hierarquia do humano em relação ao cachorro. Por isso, gente, que eu achei muito interessante, né, quando foi levantada essa questão de fazer uma live sobre essa questão do ciúme.
Achei muito legal. E continuo deixando aberto para vocês. Se vocês quiserem dar outras dicas de lives para a gente montar mais para frente, vamos fazer. Pode dar a sua dica. Tá certo? Agora, voltando à questão, vamos começando assim. O relacionamento de humano com cachorro é algo muito... engloba muita coisa. Engloba muitas situações. Engloba muitas sensações. Então, quando você compra um cachorro, você acha que ele é seu. Beleza, você adotou, você pagou por ele, ou você ganhou ele é seu. Mas, na verdade, na cabecinha dele, inicialmente, ninguém é de ninguém. Ele simplesmente faz parte de uma nova matilha. Ele saiu da matilha de 4 patas, que anda de 4, e foi para uma matilha que anda em pé, com 2 patas. Só que quando... Lembra quando eu falei em relação ao filhote, como é que a mãe lida com ele? A mãe não fica lambendo o filhote o tempo todo. A mãe não se importa se aquele cachorro chora o tempo todo, porque ele não vai chorar o tempo todo. Porque ele está no meio dos irmãos, ele está perto da mãe. E se ele chorar o tempo todo, a mãe também não vai chegar lá e vai falar: cala a boca! A mãe não vai fazer isso. A cadela não vai fazer isso. Se ele chorar, o problema é dele. Se ele estiver com fome, ele vem e mama, se ainda estiver no período de mamar. Agora, se não é a situação, a mãe não tá nem aí. A mãe não fica paparicando ele, não. A mãe não vai toda hora lá e lambe a cara dele. A mãe não vai lá toda hora e fica deitadinha, abraçadinha com ele. A mãe não fica toda hora... A mãe não fica preocupada se ele fez xixi e molhou a patinha. Se ele fez caca e pisou. A mãe não tá nem aí. A cadela. A mãe, ela tá provendo a necessidade principal para o cachorrinho, que é alimentação, proteção. Lembra que eu falei lá atrás? O que é importante para os cães? Alimentação, proteção. Isso, essas dicas que eu dei lá atrás, nas primeiras lives, é justamente o que os cães precisam. O que realmente é necessário para os cães viverem bem. Proteção, alimentação, higiene. A mãe higieniza o filhote. Né? Algumas pessoas... Ai, meu cachorrinho pisou no cocô, não vou tocar nele. Ai, vai com luva. Vai... A mãe chega lá e lambe. Que nojo, lambeu o cachorro deitou no cocô, cadê a mãe lambeu? Extremamente natural para eles. Extremamente natural. Então, por que é que nós, seres humanos, quando vem um filhotinho pra gente, por que é que a gente tem que ficar toda hora limpando ele, tem que ficar paparicando ele o tempo todo, tem que ficar toda hora pegando ele no colo? Olha o que eu falei lá atrás sobre essa questão de colo, certo? É fofinho? Um filhote é fofinho? É bonitinho. É bonitinho. Mas, se você não está preparado psicologicamente para ter esse filhote, você vai transferir para o filhote. Infelizmente, hoje em dia, tem muita gente fazendo isso. Acabam transferindo para um filhote um sentimento e uma sensação que teria em relação a um humano, um filhote humano, uma criança, um bebê. E é totalmente diferente. É totalmente diferente. Então, o ser humano ele quer fazer o que faria com o neném. Ele pega no colo o tempo todo,
Vamos analisar junto a situação. Vamos comparar juntos. Um neném nasceu. Ele precisa de atenção, colo, cuidado, alimentação, ali mamar. Ele precisa da fralda para fazer o xixizinho, o cocôzinho. Fez, tem que limpar, tem que secar, passar hidratantezinho, hipoglose, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Beleza. Tem que estar protegido, né, do frio, do calor, de mosquito, de inseto de uma maneira geral, de bactérias. Tá? Os cães, eles não precisam disso tudo. E aí, olha o que. Aí vamos para o lado do cachorro. Quando as pessoas pegam um filhote, o que elas querem fazer? Exatamente aquilo que elas fazem com um humano. É bonito, gente. É fofo. Beleza. Ó, tá aqui, meu parceiro. Eu vou ficar o tempo todo com esse cara aqui? No colo? Não vou, gente. Não vou. Filho, pega ali o Mini Mike. Como eu falei no outro dia, gente, a gente tem uma coleção de macaco, né? Então, por exemplo, vamos botar o macacão aqui. Vem um filhote. Olha a lógica do humano, tá? Não, gente, volto a dizer, eu não estou aqui para criticar o humano. Eu estou apenas para fazer com que as pessoas consigam refletir e assim evitar problemas futuros, né? Vem um filhote de macaco. Aí pega o cachorro. Ai, que bonitinho! Olha aqui, olha como é com o humano e compara como as pessoas tratam os cães. Ai, que bonitinho! Ai, mamãe, papai, oh, meu garotão, e que não sei o que, e colinho pra cá. Só falta botar pra rotar, gente. Só falta botar pra rotar. Aí limpa o bumbumzinho do cachorro, quando faz a caquinha. E aí? Aí toda hora vai lá, oi garotão. Aí o bichinho faz, meh. Geralmente quem faz isso é cabra, né? Aí o cachorro faz um sonzinho, vai lá ver o que é, o que foi, o que foi. E toda hora tá lá, o tempo todo tá aqui, o tempo todo tá aqui, o tempo todo tá aqui. E agora pegaram a mania, né? Agora tá aqui, né? Gente, eu gosto muito de descontrair para não ficar uma coisa muito pesada. E aí, agora virou moda, né? Dentro da roupa, dentro da camisa, bota o cachorro dentro de uma bolsa, bota no peito, igual um canguru. Aí tem agora o carrinho de bebê, que é para cachorro. E aí leva cachorro para shopping. Nada contra. Desde que se morar no Rio e tiver problema, possa me chamar, fique tranquilo. E aí faz não sei o que, faz, humanizando o cachorro. O que é que você está passando para esse cachorro, para esse filhote, que desde quando abre os olhos, começa a levantar e andar, ele já começa a estudar o meio em que ele vive, ele já começa a disputar com seus irmãos aquela questão dos cachorrinhos brincando, aqueles filhotinhos pulando em cima do outro, mordendo o outro, até que o outro chore, até que o outro grite, ou vire de barriga para cima, ou tente brigar ali. Com o slide fica mais fácil, mas semana que vem eu vou estar mostrando isso. E aí, tudo isso acontecendo, o cachorro ele levantou, ele já está andando, ele já abriu o olho, ele já está estudando. Aquela situação toda ali do cachorrinho em cima do outro, um pulando em cima do outro, mordendo e faz não sei o que, o outro puxa a pata do outro, o outro está dormindo, o outro vai lá, puxa pela orelha, faz não sei o que e briga na hora de comer. Aquilo tudo é estudo, gente. Não tem nada de brincadeira. Brincadeira, na verdade, uma forma de distração deles, não é brincadeira, é quando você solta no meio de um jardim
que ele sai correndo, né? Aquele monte de cachorrinho sai correndo para pegar alguma coisa. Ah, eles estão brincando. Eles estão se distraindo e estudando ao mesmo tempo. Caça. Caça. E aí o ser humano super protege, né? Bota o cachorrinho dentro de uma bolha. Tirando a questão de saúde, né? Que a gente tem que ter cuidado, o cachorro ainda não tem as vacinas todas completas, ainda não foi vermifugado, temos que ter cuidado sim. Não deixar ele ter contato com parte externa, com outros animais, com gente que vai toda hora na rua, volta e pisa dentro de casa. Beleza, não é? Ele não pode ter, ele é super hipersensível. Qualquer coisinha, ele fica doente e você pode perder ele. E aí você continua ali, super protegendo o filhote. Ai, ai, cachorrinho tá chorando, ai, tadinho dele. Chega uma pessoa, olha meu cachorrinho, que coisa fofa. Aí vem outra pessoa, ai, que bonitinho. Isso, gente, eu acabo rindo, não tem jeito. Mas eu rio, não é debochando, não. Eu rio porque é uma situação engraçada, às vezes. Pra gente que trabalha no meio, às vezes é engraçado. E, assim, isso tudo é humano, não pro cachorro. Não é interessante pro cachorro essa situação. Essa super proteção, essa essa questão de que chega ali e a pessoa fala assim, olha que lindo o meu cachorro, aí dá no colo de outra pessoa, ai que bonitinho, olha a situação, ai que bonitinho, oh, olha isso, ó. Isso aqui, cachorro com cachorro, já tinha rolado um estresse. Cachorro não faz isso. Os filhotes não fazem isso aqui não, gente. Filhote não faz isso não. Filhote quando chega e encosta um na cara do outro, daqui a pouco um tá pulando em cima do outro. Disputa. E aí o ser humano insiste. A única coisa que eu falo para as pessoas que pode ser feita com um filhote, levanta a patinha, mexe no rabo sim, abre a boquinha, enfia o dedo lá, né, entre os dentes, com devido cuidado para não perder o dedo, né, nem furar o dedo, mexe na língua, manipular, botar de barriga para cima, né, mexe na orelha, enfia o dedo na orelha, porque futuramente isso é importante. Agora, essa humanização que as pessoas estão fazendo, sabe por quê? Ele hoje, ele está estudando, volto a falar. Ele está andando, ele já é um filhote que está andando, já é um filhote que está enxergando, já é um filhote que está bem desenvolvido sua audição e os seus sentidos, né? Além da visão, audição, tato. Seus sentidos de ambiente já estão funcionando. E aí, quando o carinha pequenininho se torna um cara grande, aí aquilo que você plantou lá atrás, você vai colher hoje. Você não super protegeu? Quando você super protegeu o seu cachorro, o filhote, e você esqueceu que ele não é humano e que você está transferindo para ele. Boa noite, Luciana, tudo bem? Um grande abraço. Quando você está fazendo isso para um filhote que já estudou você, né? Ele está aqui, ó. Ele está aqui, filhotinho. Ele te estudou. Ele viu quem é você. Essas situações de não tem, gente, não tem problema nenhum. Respeito quem faça, mas eu não faço com os meus. E não, se a pessoa perguntar, Anderson, é interessante? Eu vou falar que não. Tá? E aí o que vai acontecer? O filhotinho te estudou. De repente, esse filhotinho, ele não tem uma
percepção, ele não tem uma referência, né, percepção, ele não tem uma referência de hierarquia dentro do espaço onde ele está vivendo, dentro da matilha onde ele está vivendo. E aí, quando ele cresce, e ele lembra que no meio em que ele está vivendo, não existe alguém capaz de protegê-lo. Mimar e proteger são coisas totalmente diferentes. Aqueles sentimentos passados para ele quando filhote, aquelas sensações passadas para ele quando filhote, as coisas, os ambientes que ele foi exposto quando filhote, tudo isso vai se refletir aqui quando o cara for adulto. Ou quando for um jovem, podemos dizer assim. Isso vai se refletir. Se ele era tratado como o último biscoito do pacote, se toda a atenção do mundo, ele era o buzuzu do mundo para você quando ele era filhote, se ele era tratado como o rei da cocada preta, se ele não foi socializado com pessoas, não mimado, não tem nada a ver com mimado, socializado, ele ver pessoas, ele entender que pode estar na presença de outras pessoas, ele entender que pode estar na presença de outros animais, de crianças, de pessoas que frequentam a sua casa ou não, de veterinários, né? Então, se ele não é socializado com isso desde filhote, e você não se comporta adequadamente, quando esse cara cresce, a probabilidade dele se tornar um líder seu, da sua família, dos seus objetos, da sua casa, é muito grande. É muito grande. E aí, se ele era o centro das atenções, vamos levar para um lado o que mais acontece. Esse cara era mimado quando filhote, ele foi comprado por uma mocinha, uma menina. E aí, ele era tudo para ela. Ele recebia atenção o tempo inteiro. Era só ele, os pais ali dela, beleza? As pessoas de convívio normal. De repente, chega o famoso calça. E aí, sogrão? É, sogrona? Tô afim da tua filha. Boa noite, Joyce. Seja bem-vinda. Esse cara que chegou, o namorado dela, sabe o que esse cara representa para esse cara aqui? Uma ameaça, não a ele. Lembra que eu falei para o humano? Do humano um pouco antes? O humano, ele fica... Alguns humanos, homens, eles se sentem... Gente, hoje as palavras estão me fugindo direto. Os humanos, eles se sentem ameaçados. Alguns homens se sentem ameaçados. Por exemplo, imagina um cara que está namorando uma menina bonita, direitinha, e ele é magro. E aí chega um fortão e começa de cercar a menina que ele está namorando. Esse cara pode se sentir ameaçado. Esse magrelo pode se sentir ameaçado. Pô, o cara é mais forte do que eu. E ela tá cheia de gracinha também, não se posiciona.
Lembra que eu falei no início dessa live? Não se posiciona, não mostra o cara que está rodeando como mosca. Não chega e fala, olha só, eu tenho um compromisso com uma pessoa e é com ela que eu quero ficar. Tá bom? Me respeita, fica no seu cantinho, gente. Valeu? Ponto final, bota ponto final. Mas infelizmente nem sempre acontece isso. E aí, o magrelo se sente ameaçado. Mas o cachorro, ele tem um relacionamento com uma menina. Relacionamento de matilha, tá? Se chega um outro cara, ele se sente ameaçado? Não. Ele não se sente ameaçado, não. Se chegar um outro cachorro, ele se sente ameaçado? Não. Não se sente. Nem um pouco. O que esse cara faz é, ele já identificou desde filhote que aquela menina, ou aquela família, ou aquela pessoa que comprou, adotou, ou ganhou, ou até o rapaz mesmo que possa ter adquirido, ganhado, comprado, ele identificou que aquela pessoa não tem liderança, não tem postura de líder. E se ela não tem postura de líder, automaticamente ele assume a liderança. Então, quando ele assume a liderança, lembra lá atrás do papel que eu falei? Se ele assume a liderança, ele vai botar as ameaças para correr. Porque se ele já tem o instinto, né? Claro que tudo existe uma exceção, gente. Volto a falar, nada ali 8 ou 80. Né? Tem cães que aceitam, tem cães que não aceitam, mas a maioria, principalmente os de pequeno porte, a maioria dos pequeno porte, e muitos também de grande porte, principalmente se forem de raças de guarda, eles têm essa tendência. Então, eles se sentem ameaçados? Não. Eles identificam a presença de uma outra pessoa como ameaça àquela que é dona dele, né? Que se diz dona dele, e que, como não se comportou como líder, ele assume a liderança, então, por ela está exposta a uma ameaça, ele late, ele ataca, ele rosna, ele mostra o dente para quem chegar perto. Seja cachorro, gato, periquito, criança, homem, mulher, pessoas de idade, não interessa. Ele não faz acepção. Seja quem for. Se ele achar que é uma ameaça para o dono ou dona ou a família, a matilha dele, ele se revela. E aí todo mundo que chega perto, ele vai cair para dentro. Ele está fazendo o papel dele. Tá certo, gente? Então, assim, deixa eu botar o macacão aqui. Então, conseguiram entender? Conseguiram entender? Já estamos aí com 1 hora já de live, né? Já está na nossa... nos preparando aí para os nossos 10 minutinhos, se alguém tiver alguma dúvida. Então, vocês entendem que o que nós vemos como um cachorro ciumento não tem nada a ver com ciúme. Cachorro não tem ciúme. Volto a dizer, cachorro tem o espírito de hierarquia dele, que se você, quando ele é filhote, você não demonstra nenhuma hierarquia, você, vamos falar assim, de uma forma bem pesada, se você não é nada, se você não se posiciona em nada, se você não... Você vê uma lacraia, você vê uma barata.
para nós humanos, esses bichos são nojentos, eu tenho medo, beleza. Mas para um cachorro, aquilo ali é uma caça. Não faz mal nenhum. Cachorro ataca rato, barata, crocodilo, formiga, vespa, marimbondo. Enquanto a gente corre desses bichos, os cães vão para cima. Né? Teve até rodando essa semana aí um vídeo que é chato, é muito complicado de você ver esse tipo de vídeo. Para mim não, porque eu vejo por um lado mais profissional, eu vejo de uma forma mais fria, podemos dizer assim, um cachorro que crocodilo, o jacaré comeu o bicho dentro, dentro de um lago, mas por vacilo dos donos, né? Ao invés de ajudar o cachorro, fica filmando aí, mas isso prefiro nem falar, né? Não tenho raiva, mas fico chateado, mas fazer. Típica pessoa que não tem condição de ter um cachorro, né? Se não pode proporcionar nem o mínimo para o cachorro, que é segurança, é preferível nem ter. Então, assim, gente, então, cachorro tem ciúme? Não. Ponto final. Anderson, você está se sentindo o dono da verdade. Não, gente, eu estudei para isso. Se você perguntar, isso eu vou falar, gente, não falando mal dos meus colegas de trabalho, não, tá? Mas é para vocês entenderem e saberem separar profissional e profissional. Se você chegar para algum adestrador aí na sua cidade, ou que seja aqui do Rio de Janeiro mesmo, que não seja eu, se chegar para ele e perguntar, cachorro sente ciúme? Até veterinário, eu já vi veterinário falando que cachorro tem ciúme. Se chegar e falar assim, cachorro tem ciúme? Tem, cachorro tem ciúme. Começa a olhar já com outros olhos. Tá certo? Não estudou direitinho. Tem que estudar, estuda um pouquinho mais. Se não sabe, é melhor falar que não sabe. Eu já falei coisas para cliente meu que eu falo mesmo. Não sei. Igual uma vez isso já tem muitos anos atrás, né? O meu cunhado era muito novo, né? Não que ele seja velho, ele é um garoto, tem 20 e poucos anos ainda, mas ele era um adolescente ainda. Ele chegou, pô, cara, meu sonho era ter o Malamute da Malásia. Hã? Eu nunca nem tinha ouvido falar de Malamute da Malásia, gente. E aí pô, cara, calma aí, deixa eu, só pelo nome Malásia, né? Eu vou lá ver. Procurei na internet, gente, isso não é vergonha não. Não sei, ué. E aí eu vi. Cheguei para ele e falei, então, não, né? Vai tirar o bichinho lá do frio e vai trazer pro calor. Que na época a gente estava morando em Brasília. Não, né? Deixa o bichinho lá quietinho. Deixa ele viver no friozinho dele e a gente aqui no nosso forninho. Então, não é vergonha nenhuma dizer que não sabe, gente. Não é vergonha nenhuma. Então, se não sabe, é melhor dizer que não sabe. O profissional, isso eu falo assim, quando eu faço algumas palestras, já fiz algumas palestras particulares para famílias, né? E quando a pessoa te faz uma pergunta e você não sabe responder naquele momento, e você assume que naquele momento você não sabe, isso não é demonstração de incapacidade. Isso demonstra que você é não humano, você não sabe de tudo. Agora, se for uma coisa simples de se entender, aí é um pouco de desleixo, né? Pô, o cara não... Coisinhas que podia ter estudado um pouquinho mais. Tá certo, gente? Então, assim, não sabe? Fica quieto, ó. Te respondo depois, tá? Beleza? Ou, então, esse assunto é algo que fica um pouco além da minha alçada. Eu não trabalho nessa área. Então, por exemplo, se o cara chegar para mim e falar assim, Anderson,
Como é que um cachorro tem que se comportar inicialmente numa pista de exposição? Eu falo naturalmente. Não tenho a mínima ideia. Não tenho, gente. Eu não vivo no meio de exposição. Agora, se me perguntar como é que o cachorro tem que se comportar inicialmente para treinamento de guarda. Beleza. Para faro. Entendo. Entendeu? Não é vergonha dizer que não sabe. É honesto. Tá certo, gente? Aí, se perguntar para mim, exposição? Não sei, gente. Não é minha área. Tá certo? Então, assim, semana que vem, nós vamos para a segunda parte, né, da live sobre essa questão desse sentimento humano que colocam no cachorro, que é essa questão de ciúme, tá certo? Volto a dizer, cachorro não tem ciúme. Tá beleza? Então, vamos às perguntas? Vamos lá então. Rosemary, seja bem-vinda. Então, hoje só veio uma pergunta. Vou dar um tempinho, hein, galera. Já temos 1h e 11 minutos. Temos 10 minutos ainda para vocês lançarem as perguntas de vocês. Vamos lá começar, então? Então, a Luciana aqui está perguntando. E quando o cão é super protetor com o dono? Então, essa questão do cachorro ser super protetor com o dono, essa situação, ela se resume justamente ao que eu falei anteriormente. Quando o dono ele não sabe mostrar para o cachorro, transparecer para o cachorro que ele é dono, que ele ele é líder, o cachorro acaba tendo que proteger a gente. Entendeu? Então, por exemplo, eu estou na vida militar. Tenho um capitão comigo. Eu sou sargento. Aí eu tenho um capitão comigo. Nós estamos no meio de uma situação e eu vejo que o capitão não está dando conta daquilo ali. Ele não sabe o que fazer. Ele é o líder, mas ele não tem domínio sobre aquela situação ali. Ele não consegue dominar aquela situação ali. Então eu, sendo sargento, eu assumo. Eu posso assumir. Só que, como humano, eu chego e falo: permissão, capitão, posso assumir a situação? Posso assumir a ocorrência? Beleza? Mas com os cães não funciona dessa forma. Com os cães funciona da seguinte forma: sai, deixa que eu assumo aqui porque você não sabe se proteger, eu vou te proteger. É isso. Não é super proteção. Não é ciúme. Não é super proteção. É o cachorro assumindo um papel que os proprietários não estão capacitados naquele momento, não do tempo que estão ali com o cachorro, não conseguiram passar para esse cachorro que elas são líderes dele e que elas são capazes de lidar com qualquer tipo de situação. Então, se alguém chegar perto de mim, não é que qualquer pessoa chegar perto de mim, sai de perto de mim. Não é isso. Não é isso. A questão é você lidar naturalmente, você mostrar para o seu cachorro que você naturalmente consegue lidar com os seus problemas. Então, por exemplo, chega uma pessoa para você e falar um pouco mais áspero com você, você não precisa, na frente do cachorro ou pelas costas do cachorro, para mostrar que você é líder, você não precisa chegar para aquela pessoa e falar assim: fala baixo comigo. Você está pensando que está falando com quem? Lembra? O cachorro ele não entende linguagem falada. Então, muitas vezes, a pessoa fica calada, aquela está gritando,
Aquela pessoa que está gritando, o cachorro nem enxerga ela como dominante, como líder de nada. Ela enxerga, às vezes, aquele que está calado, só ouvindo. Do tipo, tá gritando para quê? Primeiro que eu não sou surdo, mas eu prefiro ficar calado para não entrar em choque. Então, por isso que para o humano, para alguns humanos, isso significa ser menos para alguns humanos. Significa ser menos. A pessoa está gritando com você e você não se posiciona, não vai ali, bate de frente. Hoje, com a maturidade que eu tenho, eu entendo isso como maturidade. Eu entendo isso como sabedoria. Entendeu? A calma, ela equilibra quem está alterado. Então, o cachorro, você não precisa bater boca com aquela pessoa, quase sair no tapa, sair na mão, nos finalmente com aquela pessoa, para mostrar para o seu cachorro que você é líder. O líder, ele não grita. O líder não precisa gritar. Vocês já viram alguém superior na vida militar chegar e ter que ficar gritando muito para que os seus subalternos, podemos dizer assim, executem uma ordem? Não. Olha só, fulano, faz isso assim, 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 assim. Não pede nem por favor. Né? A questão do por favor eu acho que é um pouquinho de educação, mas tem alguns humanos que às vezes precisam enxergam esse por favor como fraqueza. Né? Mas na vida militar, dificilmente tem por favor no meio de uma ordem. Fulano, faz isso, isso, isso e isso. Pronto. Ordem dada, missão cumprida. Então, quando o cachorro ele enxerga uma pessoa calada, mas que ela sabe linguagem corporal, ela sabe se comportar, ela sabe guardar, ela sabe controlar os seus sentimentos. O cachorro entende isso, que ela está controlando os seus sentimentos. Isso para o cachorro, sabe o que está passando para ele? Caraca aí, líder, hein? Mas isso é lá de baixo, é desde de filhotinho. Então, se você... Anderson, se eu tiver numa situação onde o meu cachorro ele já tem esse hábito, eu não tive contato com ele desde pequenininho, então agora, depois de grande, é que eu estou com ele. E ele tem esse tipo de problema. O que eu faço? Eu, Anderson, faria da seguinte forma. Eu vou receber uma visita na minha casa. O meu cachorro, ele não consegue se controlar. Ele acha que ele tem que ser líder, ele tem que ser meu líder. Ele tem que tomar o controle da situação ali. Então, o que eu, como líder, preciso fazer? Eu preciso mostrar para ele que eu consigo sim lidar com aquela situação. E sem que ele precise ficar interferindo. Porque o cachorro ele não interfere na sua liderança apenas tentando morder as pessoas. Ele às vezes incomoda as pessoas. Então, às vezes, o seu cachorro ele nem ataca a visita. Mas às vezes, você está com a sua visita na sala, o seu cachorro está... O que ele está fazendo? Para nós humanos, pô, tá chato, ele quer atenção, e não sei o quê. Quer chamar atenção o tempo todo. Não. Ele não está tentando chamar atenção. Ele está apenas tentando trazer... Ele não está tentando tirar a sua atenção da pessoa para ele. Isso seria ciúme. Ou tá dando atenção para ela em vez de atenção para mim? Não.
Isso é ciúme. O cachorro não tem isso. O que ele está fazendo é, eu estou impedindo que esta pessoa, que não é normal do meu convívio, fale, se comunique com o meu subalterno. Ele está te colocando abaixo dele na pirâmide da hierarquia. Entendeu? Por quê? A pessoa falando com você, na cabecinha dele, faz com que ele entenda que é uma ameaça. A pessoa falando com você é uma ameaça. Então, para evitar isso, ele fica latindo. E se você tira ele do lugar onde ele está te vendo e põe, por exemplo, do lugar onde vocês estão e coloca, por exemplo, ele num local que ele está ali vendo vocês, ele continua latindo, aí você está dizendo para ele continuar. Qual seria a atitude correta? Ele ter o contato com pessoas estranhas na rua, você passar perto de pessoas com segurança. Vou falar sobre isso semana que vem também, para você socializar depois de... Para as pessoas que adotam cachorro, eles já têm essa atitude depois de grande. Vou falar como é que vocês vão socializar eles com outros cães, com outros bichos. Não digo porque depois que está grande já tem essa atitude, às vezes é mais complicado, mas com humanos já é um pouco mais fácil. Então, o que eu costumo dizer para as pessoas? Forja um treinamento. Então você chama uma pessoa que tenha paciência, que goste de cachorro, você chama ela para sua casa e na hora que ela chega, ela passa um zap para você rapidinho, ó, cheguei. O que você faz? Você tira ele na mesma hora. Tira ele, prende, tira ele e bota ele onde ele não possa ter contato visual. Ele pode ouvir, mas ele visualmente ele não vai ter contato. E aí, você recebe a pessoa, ele vai ouvir a pessoa estranha, aí vai começar a latir. Qual a sua atitude? Nenhuma. Deixa ele latir. Por isso que tem que ser forjado. Por quê? Porque você precisa fazer isso num horário comercial para o vizinho não incomodar o vizinho, né? E agora, se você quiser reforçar um pouquinho aquela situação para que ele não entenda que ele está sendo tirado, está sendo colocado de castigo, podemos dizer assim, você cria essa situação de uma forma agradável para ele. Você tira ele de cena, você coloca um lanchinho para ele, lanchinho, gente, pelo amor de Deus. Lanche se resume a raçãozinha, um pouquinho de raçãozinha que ele está acostumado, ou se for horário dele, próximo do horário dele comer, por exemplo, às 5 horas da tarde o meu cachorro janta depois das 18. Adianta a comidinha dele, mas em menos quantidade, porque lembre-se que ele está num local, provavelmente que ele, né, algumas pessoas que moram em apartamento botam dentro de um quarto, outros botam em um banheiro. Se você tiver uma varanda, beleza, e ele faça a necessidade na varanda, a varanda seja o banheirinho, aí beleza. Se ele for para a varanda e a varanda for o banheiro dele, você pode colocar longe da onde ele faz, se a varanda for grande, né? Bota a varanda, por exemplo, ele faz na direita, você pega a comida dele e água, bota na esquerda, bem longe. Bota ali a comidinha dele, a água, e se não for o horário, você coloca alguma coisa para ele se distrair, uma garrafa, né, um brinquedo, qualquer coisa que ele possa se distrair. E fecha ele lá. Mas sem muita ansiedade. Do tipo, vamos lá, vamos para dentro, bora, vamos embora. Não faz isso. Você já está agitando a mente dele. Tem que ser tudo muito natural, como se não fosse ninguém. É simplesmente, pensa assim, simplesmente porque eu preciso que ele vá para lá, porque eu quero passar um pano aqui. Essa é a cabeça. Vem cá. Tá aqui. Fica aqui quietinho. Bota ali a comida, você está se expressando verbalmente porque você é humano, mas, no meu caso, seria diferente, mas
Tô falando como se fosse vocês, tá? Fica aqui quietinho, comidinha tá aqui, aguinha tá aqui, brinquedinho tá aqui. Fecho ali, sem contato visual. Recebo a pessoa, converso, bato papo, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Quando a pessoa for embora, eu solto ele com calma. Eu prendo ele numa coleirinha, numa cordinha, numa guia. Eu abro a portinha para ele já preso, né? Antes de soltar ele para abrir a porta para ele sair, eu abro a porta e já prendo ele na cordinha ou na guia. Eu abro a porta e saio com ele atrás de mim, ou no máximo do meu lado, segurando ele ali, pela cordinha ou pela guia, ou atrás ou do meu lado. Isso vai demonstrar para ele o quê? Eu sou líder. Você aqui não lidera. E ponto final. Estou na rua, só para poder adiantar um pouquinho da semana que vem. Estou na rua. O meu cachorro, ele vê alguém. Vai lá na minha frente, começa a puxar para morder aquela pessoa. O que eu faço? Eu pego ele e ponho para trás de mim. Eu não ponho nem do meu lado, eu boto ele, puxo ele para trás de mim. E converso com a pessoa como se ele não estivesse ali. Se preciso for, eu passo a corda ali por trás de um poste ou de um balizador. Puxo um pouquinho, de forma que ele e anda um pouquinho, dou uns 2 passinhos, 1 passinho ou 2 passinhos além dele, para mostrar para ele que eu vou conversar com a pessoa assim. Eu estou tomando uma postura de líder, eu estou à frente dele. Tá certo, gente? Então funciona dessa forma. Volto a dizer, cachorro tem ciúme? Não, ciúme é um sentimento exclusivamente de humanos. Tá certo, gente? Então, assim, eu espero que eu tenha conseguido contribuir um pouco com vocês. Repito, live da semana que vem vai ser continuação da de hoje, tá? Aí eu vou entrar com slides, vou me aprofundar um pouco mais, tá certo? Hoje, hoje na verdade, não foi um início sobre esse assunto. Na verdade, é o desenvolver o passo a passo até chegar a forma correta de mostrar para as pessoas como é que vai funcionar. Porque semana que vem eu vou estar falando sobre a questão do ciúme mais detalhado. Hoje foi forma de mostrar e comparar o ciúme humano com algo que o humano confunde que o cachorro tenha. O cachorro não tem ciúme. Certo, gente? Então, espero que... Boa noite, José! Seja bem-vindo! Só que, infelizmente, estamos terminando. Vamos começar semana que vem, tá? Lembrando que 17h30, semana que vem, 17h30, nós vamos começar o nosso assunto e já vamos começar caindo para dentro das informações, tá? Com o slide, com os macetes, tá certo, gente? Então, ó, semana que vem, compartilha pra galera essa live de hoje, tá certo? Todo mundo que tem cachorro, isso assim, eu falo de uma forma bem natural, todo mundo que tem cachorro, a maioria, quando se depara com uma situação dessa, acha que é questão de ciúme. Compartilha com essas pessoas, tá certo? Para que elas possam entender, tá certo? E aí, compartilha também essa questão de a chamada da semana que vem, volto a dizer, segunda, terça ou quarta, no máximo eu vou estar disparando a chamada para a semana que vem da nossa live de quinta-feira, tá? E aí você compartilha pra galera, beleza, gente? Então, ó, quinta-feira, 19h30, vamos cair para dentro desse assunto, tá certo? E aí eu vou me aprofundar mais ainda, porque agora nós já entendemos que cachorro não tem ciúme, então eu vou cair para dentro agora, tá certo? Desse assunto, beleza? Então, gente, boa noite a todos, bom final de semana, bom final de feriado.
Feriado aí de casa não é feriado, certo? E minha tosse, né? Essa tosse alérgica é complicada, mas ela já vai acabar, se Deus quiser. E aí a gente, semana que vem, se encontra, beleza? Um forte abraço e até semana que vem, galera.